Olá, meus queridos e queridas, conforme o combinado e em função do problema que tivemos na aula passada de conexão, eu vou fazer aqui brevemente uma introdução à disciplina de Sociologia para vocês, tá certo? Claro, partindo do pressuposto de que aquilo que a gente já tinha conversado na aula passada, apesar dos pesares, tenha sido, de certa forma, absorvido por vocês, tá ok? E aí a gente pode iniciar falando ou se questionando qual a importância da sociologia, tá certo? Qual a necessidade de se estudar sociologia, o porquê da sociologia, né? E para que eu preciso entender sociologia. Claro que nesse contexto vocês precisam se atentarem a esse assunto, porque afinal de contas vocês serão submetidos a uma avaliação que cobrarão de vocês aspectos sociológicos, né? E aí vocês precisam, de maneira até obrigatória, né, a estudar a sociologia, mas se a gente entender que o estudo da sociologia é importante à nossa vida, talvez a gente estude com muito mais afinco, né, com muito mais propósito, porque o estudo da sociologia é, de certa forma, importante e necessário, tá certo? Para a nossa construção enquanto indivíduo, tá certo? Enquanto ser humano que vive não de forma atomizada, não de forma isolada, mas sim de forma coletiva, de forma em comunidade, tá ok? E aí eu já até respondi para vocês, né, qual seria a importância da sociologia, por que eu preciso estudar sociologia, né? E é justamente isso, não há seres atomizados, não há seres que não necessitam do outro para viver, tá certo? Então justamente por isso, justamente por essa necessidade de intercomunicação, de comunicação intersubjetiva e dos relacionamentos interpessoais que se dão na coletividade e no mundo, é justamente sobre isso que a sociologia se debruça, justamente sobre esses aspectos e tudo que resulta dessa convivência coletiva é que a sociologia vai se debruçar, tá ok? E aí eu trouxe para vocês esses três carinhos aí da sociologia, tá? O Weber, o Marx e o Durkheim, eles têm uma grande parcela de culpa aí a toda a bagagem teórica da sociologia. Aí eu não coloquei aí o Auguste Comte, mas o Comte tem uma parcela significativa de contribuição à sociologia. Afinal de contas, o próprio Comte é que vai trazer o nome de sociologia à ciência, certo? Mas cada um deles vai trazer referenciais teóricos à disciplina da sociologia, tá? Cada um a sua mentalidade, ao seu tempo, tá? E a sua forma de ver o mundo, as pessoas e os comportamentos, né? E uma coisa é certa, esses três indivíduos eles têm a pretensão de estudar os comportamentos dos indivíduos, né? Saberem por que agem como agem, por que pensam como pensam, por que falam como falam, por que acreditam no que acreditam, tá? São justamente sobre esses aspectos que a sociologia tem interesse em estudar. E aí cada um vai trazer a sua contribuição. Por exemplo, o Weber vai trazer a ideia de ação social, o Durkheim vai apresentar a ideia de fato social, que de certa forma se diferencia um pouco, tá? Quando a gente for estudar aí esses três, né, a trinca da sociologia, a gente vai entender mais sobre isso, né? Mas só para fazer aí esse breve comentário, o Weber vai, quando apresenta essa ideia de ação social, ele vai apresentar o indivíduo mais como o centro, né? E aí o indivíduo ele tem a pretensão de agir em relação a estar de certa forma mais ao centro do que a coletividade, e tem de certa forma uma liberdade no agir. O Max Weber, o Durkheim, aliás, ele vai apresentar uma ideia um pouco diferente, na verdade muito diferente, né? O Durkheim vai dizer que, na verdade, existe um fato social, ou seja, os desejos dos indivíduos, na verdade, não são autônomos, né?
Talvez o desejo, a vontade seja, a questão é que o resultado não será. Talvez o indivíduo ele deseje fazer alguma coisa, agir de alguma forma, mas o contexto em que ele está inserido é o que condiciona a forma e o resultado desse agir, desse fazer ou talvez do não fazer, tá? Na mesma linha, o Marx vai apresentar a ideia de materialismo histórico dialético, tá? Claro que essa ideia de materialismo histórico dialético não é propriamente do Marx, ele vai fazer, na verdade, uma junção aí da ideia de materialismo do Hegel e também do Feuerbach, né? Até vai tecer algumas críticas a esses, mas o materialismo histórico dialético do Marx seria muito parecido com esses três, com esses dois, no sentido de dizer que o contexto histórico, o momento, a situação, a circunstância em que o indivíduo está inserido vai determinar como esse indivíduo vai agir, como esse indivíduo vai se comportar, né? O Marx vai dizer aí no livro 18 Brumário de Luiz Bonaparte, ele vai dizer assim que o indivíduo, o homem faz a sua história, mas não faz como gostaria, né? Por quê? Porque o contexto, o momento, a situação, o tempo, a mentalidade, o espírito do povo daquele tempo, né? Como diria o Hegel, vai determinar o seu comportamento, vai determinar a sua atitude, né? Muito parecido com o pensamento de um sociólogo mais contemporâneo, que morreu agora, eu acho que em 2002, o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu vai apresentar a ideia de hábitos, né? Ele vai dizer que não existe esse ser atomizado, essa subjetividade de um lado e uma coletividade, uma objetividade coletiva do outro. O Pierre Bourdieu vai dizer que, na verdade, existe uma liga que une esses elementos, que une a subjetividade individual com a objetividade coletiva. Ele vai dizer que, na verdade, existe esse hábitos, e esse hábitos, a gente já tinha até conversado na conferência, esse hábitos seria, sim, um conjunto de estruturas estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes. E o que seria isso, esse meio que trava-língua? O Bourdieu vai dizer que há aspectos generativos no indivíduo, no sentido de dizer que o indivíduo pode até ter vontade, pode até ter desejo de agir de uma certa forma, mas o contexto, esses aspectos generativos determinarão como será o resultado. Ou seja, em muitas vezes será colocado diante desse indivíduo alternativas para que ele escolha, só que essa alternativa não traz uma certa ideia de liberdade, tá? Há uma certa ideia de que essas alternativas foram colocadas ali muito mais por vontade de uma coletividade do que por uma vontade individual, tá ok? E aí esses caras da sociologia, né, vão tratar justamente sobre esses comportamentos, sobre essa ideia de capacidade de escolha, sobre essa ideia justamente de comportamento do indivíduo em relação à coletividade, né? Se a coletividade vai de certa forma influenciar na maneira desse indivíduo falar, na maneira desse indivíduo se comportamentar. Então, os aspectos comportamentais vai tratar a sociologia e vai procurar entender em até que momento a coletividade tem essa pretensão de mudar, de determinar, de certa forma reconstruir ou destruir ou construir, tá certo? O processo comportamental das pessoas, né? Eu lembro agora do Nietzsche. O Nietzsche dizia que ele não era um homem, ele era uma dinamite, né? Por que o Nietzsche diz isso? Porque ele dizia que ele estava num processo intenso de explosão, né? Ou seja, ele estava construindo, se destruindo e se reconstruindo. E é isso que acontece na humanidade, é isso que acontece no mundo durante todo o seu processo histórico. É isso que o Hegel vai chamar de dialética, esse processo em que há uma tese, há
antítese e há uma síntese, né? Esse processo em que há um conhecimento contrário e agora aparece uma síntese e depois essa síntese gera um novo conhecimento e assim por diante. Esse processo contínuo de construção, destruição e reconstrução da humanidade é justamente sobre isso que a sociologia busca entender. Daí a importância da gente estudar sociologia. Por quê? Porque somos seres sociais, né? O Aristóteles dizia que somos os zoompoliticons, né? Os zoompoliticons, os animais políticos, né? Temos a necessidade de relacionamento e esse relacionamento ele muda com o tempo, com o contexto histórico, com o momento, com as circunstâncias, tá? E aí a sociologia surge justamente para entender esses aspectos, tá ok? Para a gente se situar, entender aí em que momento, em que contexto histórico a sociologia vai surgir, né, como ciência. A gente sabe que o grande boom das ciências vai se dar aí por volta do século XVIII, tá? Justamente aí com a Revolução Francesa, tá? Datada de 1789. A gente sabe que as discussões sociológicas do indivíduo querendo compreender a sociedade, do indivíduo querendo compreender o contexto social em que estava inserido, ele surge muito antes disso, né? Alguns historiadores vão falar em contextos e em discussões sociológicas até mesmo no século XIV, durante o Renascimento, com Petrarca, com Boccaccio, tá certo? E aí eu fiz questão de colocar para vocês aí primeiro a Reforma Protestante, porque eu vejo de grande interesse, de grande impacto no mundo, tá certo? A Reforma Protestante. Alguns autores, alguns historiadores vão dizer que a Reforma Protestante, na verdade, foi uma revolução, tá certo? Então, nessa linha de revoluções, também surgem aí pensamentos sociológicos. Então, a Reforma Protestante tem essa importância para a vida, tem essa importância para a humanidade, e seja você protestante, um cristão advindo da Reforma Protestante ou até mesmo um católico, né? Por quê? Porque, por exemplo, o historiador, o Burckhardt, o Jacob Burckhardt, ele vai dizer que a salvação do papado se deu graças aos seus inimigos mortais, os protestantes. Né? Então, o próprio Nietzsche, que era aluno do Burckhardt na Basileia, vai fazer essa mesma construção no seu livro O Anticristo. Ele vai dizer que o papado foi salvo graças aos protestantes. Por quê? Porque houve uma reformulação dos padrões da Igreja Católica, houve após a Reforma uma mudança dentro da própria Igreja. Claro, alguns autores vão defender uma ideia de que a Igreja Católica já vinha se reformando muito antes da Reforma de Lutero, né, com os conciliaristas, né, mas a verdade é que a Reforma Protestante vai desencadear uma reforma dentro da própria Igreja Católica, né, com aí o Concílio de Trento, com algumas necessidades de mudanças, até mesmo radicais, à Igreja Católica, graças aí à Reforma Protestante. Por isso que a gente precisa entender a Reforma Protestante também como essa ideia de revolução que, de certa forma, teve grande influência aí os primórdios a um pensamento embrionário da sociologia, tá? Porque, por exemplo, o Jean Delamole, um historiador, ele dizia que naquela época, antes da Reforma, o conhecimento era muito limitado. Os próprios fiéis da igreja não tinham muito conhecimento sobre as orações da igreja, sobre as doutrinas da igreja. Afinal de contas, a Bíblia era restrita ao alto clero, tá certo? Então ninguém tinha muita afinidade em questionar, tinha muito interesse em questionar, afinal de contas ninguém conhecia a fundo as Escrituras, ninguém conhecia em que estava assentado o aspecto doutrinário da igreja, tá? E aí após a reforma e com a tradução da Bíblia por Lutero, passam a questionar mais, né, a entender, aí mesmo após quando Lutero vai apresentar essa ideia de livre interpretação das Escrituras. Claro que a gente vai ter alguns preconceitos, ou aliás, algumas críticas, né? A palavra é essa, algumas críticas que serão tecidas a Lutero, no sentido de dizer que Lutero trouxe uma certa liberalidade, tá? O Hobbes vai dizer que depois da tradução da Bíblia, todo rapaz e toda moça
falava de um Deus que conseguisse ler inglês, né? Falava de um Deus onipotente e dizia que entendia o que ele falava, né? O Hobbes vai apresentar essa crítica a Lutero após a tradução da Bíblia, tá certo? O próprio Lutero vai dizer, olha, o Papa não pode alterar nada da Bíblia sem o meu consentimento, né? Então você perceba que para Lutero dizer isso e depois referente ao Papa, em relação ao Papa e depois um indivíduo dizer em relação ao rei, é questão de passo, né? Então a mentalidade das pessoas estava sendo transformada graças à Reforma Protestante, tá? E repito, vai sim haver críticas a esse processo. Por exemplo, o próprio Max Weber vai escrever um livro que eu recomendo para vocês, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Weber vai dizer que a reforma desencadeou ou teve a ascensão do capitalismo foi graças à reforma. E aí essa ideia de desigualdade social e por aí vai, foi graças à reforma. O Weber vai dizer que essa não era a intenção de Lutero, né? Mas ele desencadeou isso. Lembra-se que a gente falou do materialismo histórico do Marx, né? O que era que o Marx dizia? Os homens fazem a sua história, mas não fazem como gostaria. Por quê? Porque o contexto histórico vai tratar a coisa de determinada forma que o resultado, né? Como a coisa será resultante, tá certo? Muitas das vezes não vai depender dele, tá certo? O contexto histórico é que vai determinar e isso vai fugir do controle do próprio indivíduo, tá ok? Mas alguns historiadores vai trazer uma relação muito intrínseca, muito próxima da Reforma Protestante com o próprio Renascimento, que a gente falou aí do século XIV, tá? Alguns vai dizer que a Reforma já vinha de uma ideia de renascimento, as pessoas começando esse questionamento, tá ok? O próprio o John Huizinga, o historiador Huizinga, vai dizer que o Renascimento é um vestido de domingo. Eu acho interessante quando ele diz isso, que o Renascimento é um vestido de domingo. Por quê? Porque quem tinha, por exemplo, um vestido de domingo, quem tinha um vestido para ir à igreja no domingo, eram pessoas ricas. E quando o Huizinga vai dizer que o Renascimento é um vestido de domingo, ele quer dizer que o Renascimento foi uma revolução levada às elites, foi uma revolução levada às pessoas ricas, tá certo? Mas, em contrapartida, o Antônio Gramsci, né, o famoso filósofo marxista, vai dizer que a reforma foi um renascimento levado às massas, né? Enquanto o renascimento foi esse vestido de domingo, que o Huizinga vai dizer, essa revolução levada às elites, o Gramsci vai dizer que a reforma protestante foi uma revolução levada às massas, né? Levada às pessoas pobres, levada às pessoas até mesmo miseráveis, né? E aí o Hegel vai utilizar um termo que eu não acho muito interessante, mas ele vai dizer que a reforma foi uma mundanização positiva, no sentido de dizer que com a reforma houve uma certa ideia de liberdade, né? Porque o homem agora começa a ler a Bíblia e por ele mesmo construir o seu conhecimento, tá certo? E a partir disso questionar as hierarquias da igreja, certo? E quando se questiona as hierarquias da igreja, se questiona as outras hierarquias, seja ela do rei ou seja ela qual for que existir. Então traz uma ideia de liberdade de questionamento, né? E quando a gente fala em liberdade, a gente se remete ao século XVIII, à grande Revolução Francesa, tá certo? Que um dos lemas da Revolução foi justamente esse, né? Os 3 lemas que advêm da Revolução Francesa, o liberté, o fraternité e o égalité, né? A liberdade, a fraternidade e a igualdade, advém de uma Revolução Francesa, de um pessoal que vivia em um período, em um contexto de miserabilidade muito grande, muito acentuada, e em contrapartida o rei desfrutava de grandes regalias, né? E o rei matava quem ele quisesse, mandava prender quem ele quisesse e cobrava impostos excessivos de pessoas que já eram miseráveis, enquanto o clero já era rico e assim mesmo não pagava impostos. As pessoas começaram a questionar-se, mas por quê? Então perceba,
né, o questionamento da hierarquia, tá ok? E aí as pessoas começam a se revoltar, a se rebelar com essa situação, ao ponto de chegarem ao momento de matarem e cortarem a cabeça do rei, tá ok? E aí eu não vou entrar nesse aspecto de Revolução Francesa, porque o professor de vocês de História com certeza entrará, tá certo? Mas a gente vai ter toda aquela discussão, né, da criação da Assembleia Constituinte, dos gerondinos, dos jacobinos, né, da ideia que a gente conhece hoje de direita, de esquerda, tá? Até a morte do Robespierre, o Maximiliano de Robespierre, tá certo? Mas perceba que a mentalidade de um povo que tinha medo, que baixava a cabeça, né, que não questionava, que temia, agora chega a um ponto em que as pessoas questionam de tamanha forma ao ponto de não aceitarem o jugo absolutista do rei, ao ponto de chegarem a matá-lo. Então perceba a mentalidade sendo transformada, a cabeça das pessoas, a forma de interpretar o mundo, o contexto em que elas estão inseridas, muda de tamanha forma que as pessoas agora questionam, as pessoas agora querem saber por que a gente vive nessa situação enquanto o rei, enquanto o clero desfruta de regalias e a gente morre de fome literalmente nas ruas, tá ok? Após isso, a gente vê aí por cerca do 1850, tá certo? Na verdade foram duas, né, revoluções industriais, e essas revoluções industriais, essa revolução industrial também tem grande importância a sociologia. Afinal de contas, a gente tem uma importância não somente física, mas sociológica. A Revolução Industrial não é apenas a criação de máquina a vapor, de fábricas, de grandes fábricas, é a mudança de comportamento. Agora as pessoas saem de uma comunidade rural em que viviam de certa forma isolados, né? Cada um ali no seu grupo, na sua comunidade rural, e agora veem a necessidade de irem para as cidades industriais. Agora há esse êxodo rural, as pessoas saem agora dessa área rural para irem para as cidades, e agora as cidades se enchem de pessoas, né? E quando se enchem de pessoas, essa coletividade, né, esse número crescente de pessoas habitando agora essa cidade, obviamente vai resultar em complexidades, obviamente vai resultar em problemas, obviamente vai resultar em desavenças, em desacordos, em problemas sociais, tá ok? E a gente pode citar vários, como a ideia de questões trabalhistas, ou seja, a gente tem homens, mulheres e crianças trabalhando nas fábricas para ganharem salários de subsistência, ou seja, salários que garantiram apenas para que essas pessoas comprem seus alimentos, para que não morram de fome, né? A gente vai surgir aí a ideia daqueles que detêm a produção de trabalho, né, que será assunto importante para a sociologia marxista. O Marx vai se debruçar muito nessa ideia do proletariado, tá ok? A gente vai ter a ideia de um começar, né, de quebra de uma estrutura patriarcal. Por quê? Porque agora não é mais o homem que garante o sustento à casa, a mulher também vai trabalhar nas fábricas. Claro que sobre salários extremamente desiguais, tá certo? E aí a gente começa a perceber esse aspecto até mesmo machista, né? E aí eu lembro agora também de uma frase de um escritor brasileiro, né? Do Milor Fernandes, que ele dizia em relação ao Brasil, mas a gente pode fazer em relação ao mundo. O Milor Fernandes, ele dizia que o Brasil tem um grande passado pela frente, né? Por que ele diz isso? E a gente pode trazendo para esse contexto mundial, por quê? Né? O mundo tem um grande passado pela frente. Por quê? Porque as problemáticas que a gente desfruta hoje, né? Os problemas que a gente desfruta hoje não são problemas de hoje, são problemas que tiveram raízes no passado e não foram combatidos, né? Quando a gente se depara no Brasil e no mundo com uma maciça e crescente presença do racismo,
certo? A gente não pode entender que é coisa de agora, é sim sobre um país que foi assentado sobre o trabalho escravo, sobre o trabalho racista, sobre o trabalho de negros, tá certo? Sendo tratado como diferentes pelo fato de ter a pele diferente. Né? Então, há problemáticas que surgem, que resvala hoje, não são de hoje, são do passado, que não foram combatidas, que não foram ferrenhamente barradas, tá certo? Então a gente vai ter aí, na Revolução Francesa, também começa a ter alguns aspectos positivos, né? A quebra da ideia de patriarcalismo, a mulher começa a trabalhar, mas infelizmente não ganha o mesmo que o homem. A gente tem pontos e vários, certo? Negativos, como o trabalho infantil, tá certo? As crianças, existiam nas fábricas aquelas grandes máquinas que precisariam ser limpas e precisaria de mãos pequenas para limpar. Quem é que vai limpar? As crianças, são as crianças que eles colocam para limpar essas máquinas. E sobre regimes de horas, excessivamente de 16 horas, de 12 horas, tá certo? De trabalhos em que essas crianças não tinham tempo, não tinham espaço e não tinham oportunidade para escolarização, tá certo? E a vida das pessoas se limitava tão somente a trabalhar, tá ok? Então, todo esse contexto histórico, tá certo? Vindo da Reforma Protestante, o começo, aí o surgimento de um questionamento das hierarquias, tá certo? Ou a Revolução Francesa, tá certo? Com uma revolução e com uma mudança na mentalidade das pessoas ao ponto de se rebelarem contra a própria tirania de um rei, tá certo? E a gente também tem a Revolução Francesa como mudança estrutural do comportamento das pessoas, e aí a sociologia se interessa muito sobre isso. Por quê? Porque são comportamentos sendo transformados, são mentalidades que são transformadas, são costumes, são tradições, tá certo? São estruturas, como diria o Pierre Bourdieu, são estruturas, né, que são transformadas, são estruturas que são mudadas, que são reconstruídas. E aí é importante demais para a sociologia, tá? Então, gente, olha, o apanhado, tá bom do aspecto introdutório à sociologia seria esse, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa, vocês podem nos comentários apresentar algum questionamento, tá certo? Que a gente vai responder. Eu espero que tenha ficado aí na mente de vocês e até mais, até a próxima aula e Deus abençoe.